Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo de matemática, né? É o segundo vídeo referente a esse desafio, né? No caso aqui referente a essa função linear, né? Função aqui do primeiro grau. No último vídeo a gente verificou, né? Coeficiente angular e linear, né? E no caso aqui era a letra A. E a letra B, se a função é crescente ou decrescente, a gente também resolveu. Beleza. Simples, e a gente verificou utilizando aqui o GeoGebra, né, verificando aqui algumas ações do GeoGebra. A terceira pergunta, né, a letra C, é aplicar os valores para a função f de x quando a referência for 4 e menos 5. Né? Então isso é bem simples, é aplicar direto na função, ou seja, quando for 4 a referência para x, qual é o resultado? Quando for menos 5 a referência para x, qual é o resultado? Então é só aplicar direto. Mas eu também vou mostrar no GeoGebra como é que a gente verifica. Né? Aqui no caso, até dar um zoom aqui, já deixei respondido. Aqui no caso, quando o f de x ele for 4, né? Substituindo aqui, a gente vai ter 3 multiplicado por x, quem é o x agora é 4. 3 multiplicado por 4 é igual a 12. 12 mais 1 é igual a 13. Ou seja, quando a referência aqui do x, quando a referência do x for 4 para essa função, o resultado dela vai ser 13, né? A representação, né? A aplicação dela. A gente vai ver lá no gráfico como é que isso funciona. Tá bom? No caso aqui, esse cruzamento, levando em consideração aqui o 4 e o 13. E o mesmo caso aqui para a função quando a referência for menos 5, né? Sendo 3x mais 1, a gente vai ter 3 multiplicado por menos 5, né? Vai dar menos 15 mais 1 vai dar menos 14. Ou seja, quando o f de x for menos 5 para essa função, o resultado aí no caso vai dar menos 14 aí da aplicação da função. Beleza, tranquilo, né? Então, numa prova, essa aí seria os resultados. Mas vamos verificar lá no GeoGebra para poder entender ali no gráfico, né? Aqui já está a função, né? Já fiz a entrada aqui da função, a gente já viu no último vídeo, 3x mais 1. E é o que a gente quer. A gente quer colocar valores para o f de x. Para fazer isso, eu vou vir aqui nesses 3 pontinhos, clico aqui e venho aqui em tabela de valores. E aí ele coloca aqui, ó, valor inicial de x, menos 2, valor final de x, 2. E aí eu vou definir isso. Né? E aí eu vou definir com base no quê? Com base na questão aqui. Né? Qual o menor valor? Menos 5, o maior valor 4. Então eu vou colocar o intervalo de menos 5 a 4. Então eu vou colocar aqui esse intervalo. O valor inicial de x, menos 5, e o valor final de x, 4. Aí no caso aqui, passo 1. Né? O que é esse passo 1? Esse passo 1 é porque aqui a gente vai verificar o intervalo entre menos 5 e 4. Se eu colocar o passo 1, vai ser menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Ou seja, de 1 em 1, né, levando em consideração esse intervalo de menos 5 até 4. Ou seja, de menos 5 até 4, a aplicação para os valores de x, a gente vai ter esse intervalo, né, de espaçamento de uma unidade. Né, seria esse passo. Se a gente aumentar, né, esse... Opa, acabei voltando aqui demais, deixa eu voltar lá. Tabela de valores, né, no caso aqui menos 4 e 5. Eu vou deixar o passo 1 mesmo, para a gente verificar toda a tabela. Né? Vou dar aqui o OK e observa que ele cria aqui ao lado já essa tabela. Né? O valor referente à aplicação, né? Observa aqui o menos 4, né? Tá dando aqui menos 11. Cadê? Não, acho que eu coloquei errado aqui. Deixa eu voltar aqui. Acho que eu coloquei errado. Vou colocar aqui, voltar aqui. Tabela de valores. No caso aqui, deixa eu só confirmar aqui. É menos 5 e 4. Eu coloquei menos 4 a 5, não foi? Então, menos 5 e 4. Isso. Daqui OK. Beleza. E aí ele criou a tabela. E aqui o que é que nos interessa para a nossa questão, os últimos. Menos 5, observa que quando ele é menos 5, o resultado vai ser menos 14, beleza. E quando ele for 4, o resultado 13. Mas, obviamente, como a gente colocou o passo de 1, está todos os outros valores aqui, como eu disse. No caso, para a gente, só confirmando, quando for menos 5 é menos 14, quando for 4 é 13. Vamos confirmar até aqui. Quando for
4 é 13, menos 5, menos 14. Então, beleza, certo aí com o cálculo que a gente fez. Agora, vamos observar aqui no gráfico esses pontos, né, especificamente. Né? No caso aqui, quando o x for menos 5, né, ele está aqui, ó, x menos 5, né, está aqui a referência, né, do eixo x, menos 5 ele está aqui, e observa onde ele vai cortar, ó, aqui. Exatamente aonde? No 14. No 14. Para o quê? Para o y, né? 14, entre aspas, né? Menos 14. Né? É o ponto dele aqui de referência. Né? Então, seria aqui esse ponto especificamente. Esse ponto especificamente está aqui, ó, menos x, menos 5. Quando for menos 5 para o x, para o y vai ser menos 14. E o outro, que foi o último aqui também, né? 4 e 13. Ou seja, quando x for 4, y 13. E de fato aqui confere, né? Vou traçar aqui pelo x aqui, ó, observa que ele vai cortar exatamente aqui no quadrado aqui do 4, né? Que seria esse quadradinho aqui. Né? Observa que ele está no intervalo aqui de 5 unidades, né? Então ele está aqui o 4 e ele está cortando aqui no y exatamente aqui no 13. Né? Então, ou seja, quando x for 4, o y para esse caso aí vai ser 13, beleza? Então, também aí comprovado aí, observando no gráfico, essas observações, tá bom? Então, fica essa dica aí para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu.